A indústria alimentícia é um dos principais ramos da indústria e necessita de uma forma eficiente para armazenar grandes quantidades de alimentos. É nessa que entram os silos. Silos são reservatórios de estocagem ou abastecimento empregados no estoque de grânulos em geral. Em nosso projeto, iremos estudar o fluxo granular em silos de garrafa PET. Estudaremos o fenômeno de obstrução do fluxo e quais parâmetros influenciam nesse bloqueio. O fluxo granular é o processo físico que ocorre quando partículas sólidas, como grãos, areia e pós, são escoados em massa. Esse tipo de fluxo pode ocorrer em uma variedade de situações, como um despejo de grãos em um silo. Nesse processo, ocorre um fenômeno curioso, o qual dedicamos enfoque para tentar explicá-lo. É o fenômeno de obstrução do fluxo gerado pelo arco de bloqueio, que ocorre quando os grânulos se acomodam em uma configuração em que a força da gravidade é insuficiente para vencer as forças de coesão entre as partículas, formando assim um arco que impede que o fluxo ocorra. Parte 3. Objetivo. Este experimento tem como objetivo verificar o contraintuitivo fenômeno da obstrução de fluxo granular em silos. Pretendemos então responder às perguntas: quais são as forças presentes nesse fenômeno? Quais são os parâmetros que mais influenciam no fluxo? Qual seria a garrafa que previne as esferas de ficarem presas? Metodologia. Parte 4. Para entender o fluxo granular, nossa metodologia consistiu em realizar ensaios em modelos de escala reduzida de silos, com garrafas PET. Utilizamos diferentes tipos de garrafas, com aberturas e tamanhos distintos. Quanto às esferas, usamos bolinhas de isopor, de vidro e grãos de feijão para simular os grânulos e entender como o material e o peso influenciam a parada do fluxo do silo. Consideramos as garrafas como um conjunto silo-tremonha e os comprimentos E como o diâmetro da abertura de tremonha, dB o diâmetro da base do silo, H como a altura atingida pelos grânulos e θ como o ângulo de inclinação da tremonha. Realizamos em laboratório o método estocástico, onde a estatística é utilizada para obter uma tendência. Introduzimos os grânulos nas garrafas e as viramos num giro de 180 graus. Contabilizamos os grânulos que caíam antes da parada do fluxo e repetimos o processo 30 vezes para cada material em cada garrafa, sempre obedecendo à aleatoriedade. Resultados de discussão. Parte 5. Os resultados obtidos dos experimentos indicaram que a obstrução do fluxo granular depende de 3 fatores: tamanho e material dos grânulos, bem como a geometria da garrafa. No que diz respeito ao tamanho, grânulos maiores facilitam a interrupção do fluxo, enquanto bolinhas de isopor apresentam um fluxo menos contínuo que as de vidro, devido à rugosidade de sua superfície, que dificulta a mobilidade entre elas. O espaço vazio formado pelas garrafas é suficiente para a formação de arcos e consequente parada do fluxo granular. A geometria da garrafa, em particular o fator E do diâmetro, tem maior influência no fluxo granular do que outros fatores dB e H. Observando a tabela 4, pode-se verificar que para que a obstrução ocorra, a razão entre a abertura R da garrafa e o diâmetro D do grão deve ser aproximadamente 3 ou maior. Quando essa razão é inferior a 3, ocorre a obstrução do silo. Parte 6 e última. Conclusão. De forma resumida, o fluxo granular, quando manifestado em silo, está sujeito a sofrer o fenômeno de obstrução, que poderá ser mais ou menos intenso de acordo com as características não só dos grânulos, mas também dos silos que os armazenam. Comparando as garrafas utilizadas no nosso experimento, pode-se concluir também que para que essa obstrução não ocorra, o grão deve ser maior que 3 vezes a abertura da garrafa. O conhecimento desse fenômeno é fundamental para o planejamento estrutural dos silos, uma vez que permite que o projeto seja previamente pensado de forma a evitar o bloqueio dos grãos durante o esvaziamento do container, o que evita prejuízo ao agricultor em virtude dos custos reduzidos com a perda de cereais presos nos silos e, consequentemente, com a manutenção das estruturas de armazenamento. Obrigado a todos pela atenção. Esperamos que esse trabalho tenha instigado a curiosidade de vocês para estudar esse fenômeno extraordinário no futuro.